Patrão. Fala, meu querido. Tudo na santa? Opa, vamos lá. O que manda? Falei o quê? Jamais, nunca falaria isso pra ele, nunca. Pro Zezinho lá da... Não, não foi isso não. Opa, era outra ligação aqui, pode ficar tranquilo. Não, jamais. O que eu falei para ele, patrão, foi o seguinte, que era para seguir o que estava no plano de produção, que não poderia aceitar mais pedidos, porque a fábrica, né? E aí falei, olha, vocês como fábrica não têm mais capacidade de produção. E em momento nenhum eu falei que ele era incapaz, inútil, jamais, não foi isso que foi falado, tá? Fala nisso, patrão. Qual que é a nossa capacidade instalada, nominal, efetiva e realizada no último mês? Você sabe, não? Ah, também não. Ah, um monte. É capaz de produzir um monte. Ah, entendi. Não, beleza, então. Obrigado, viu? Valeu. Até mais. Abraço. E você acha que isso daqui é exclusividade dessa empresa? Essa historinha parece engraçada se ela não fosse trágica. Isso daqui é uma história verídica. Isso aconteceu comigo. Eu fui chamado para perguntar por que eu tinha falado, né, que um dos principais colaboradores da empresa, um torneiro, era incapaz, imprestável, ele queria pedir demissão. E eu falei, olha, nem que a empresa fosse minha, eu prestava serviço como consultor, eu ainda falaria né, isso para um colaborador. Ainda mais eu atuando aqui como um terceiro. O que eu perguntei foi sobre a capacidade de produção. Eu falei da capacidade de produção da empresa. E quando eu pergunto lá para o proprietário da empresa, quem tinha me chamado, ele também não sabia. Ora, como que nós podemos gerir todo um sistema produtivo sem que eu sequer conheço a minha capacidade de produção? Quer entender como administrar, calcular, mensurar e quais são essas capacidades de produção? Vem comigo, me acompanha. Olá! Preparado para entender o que é capacidade de produção? O que seria a capacidade realizada, nominal, instalada, efetiva? O que é padrão de produção? O que é padrão de operacionalização? Como que eu posso analisar essa capacidade? Bom, em um primeiro momento nós temos que entender o que é essa capacidade de produção. É a capacidade que uma empresa tem de produzir um bem ou executar um serviço, porque isso não se aplica só àquela produção efetiva de um item, de algo tangível, mas de produzir ou executar ou prestar um serviço considerando alguns fatores. Quais fatores? Disponibilidade de matéria-prima, disponibilidade de mão de obra, a disponibilidade de tempo de produção, o tempo de atendimento de uma unidade a ser produzido, o tempo de atendimento nada mais é do que o lead time de produção, o tempo decorrente entre a entrada da matéria-prima e a saída do produto acabado. Ou seja, uma série de fatores que devem ser considerados que influenciam positivamente ou negativamente nesse processo de produção. Edmarcos, é simples, é só chegar lá, anotar, tá tudo bem? É claro que não. Né? Como diria minha avó, nem tudo são flores. É por isso que a aferição, a determinação da capacidade de produção apresenta diversos desafios. Então, qual que é o nosso objetivo nesse momento? É lhe apresentar, além do conceito de capacidade de produção, os diferentes tipos de capacidade, quais são os fatores, quais são os elementos a serem considerados no momento dessa determinação e qual a importância para a empresa, para a gestão da produção, de se conhecer essa capacidade. Acompanhe comigo.
Olha só, quando nós falamos de gestão da capacidade de produção, alguns desafios devem ser considerados. Primeiro, olha, eu tenho uma demanda extremamente flutuante. Quando nós falamos de produtos secundários, de produtos supérfluos, por exemplo, né, eu tenho demanda flutuante. Por quê? Ó, apertou, a primeira coisa que eu vou cortar é o supérfluo. Né? Isso para algumas pessoas, não é sempre não dá para considerar isso como regra. Então, se eu tenho uma demanda que flutua demais, eu posso ter uma maior complexidade para medir a minha capacidade de produção. Além da complexidade em relação à minha demanda, eu posso ter a complexidade em relação ao produto. Né? O produto ele tem uma demanda dependente muito extensa. Ele é composto lá de uma infinidade de peças. Vamos pegar lá como exemplo um veículo, né? Um carro, nós temos lá a demanda independente, que é o carro dependente, que são todos os componentes. Então, medir essa capacidade de produção, considerando todos esses componentes, essa demanda dependente também é muito complexo. Bom, eu tenho produtos simples, mas eu tenho 50, 60, 200 modelos. Eu trabalho com um mix muito grande, né? Então eu tenho aí que medir a minha capacidade de produção em relação a cada um desses produtos que são fabricados. Limitação de recursos. Aqui nós voltamos àquela ideia de nem sempre querer é poder. Eu tenho capacidade de produção muito além do que está sendo produzido, em compensação eu tenho uma limitação de matéria-prima, de recursos humanos, eu tenho uma limitação de recursos financeiros, eu tenho um processo que não apresenta, agora eu não estou falando mais de capacidade, sim de capabilidade. O que é a capabilidade de produção? Olha, o meu processo ele apresenta a capabilidade, ele não tem variação substancial nesse processo. Alguns processos têm e muito, né? E então, olha, a variação no processo, matéria-prima, quando nós trabalhamos com metal, por exemplo. Aí eu tenho produção em um dia quente, uma produção diferente em um dia frio. Então eu tenho toda uma inferência climática, ou seja, que nós chamamos de inferência externa ou incontrolável no meu processo. Consequentemente, medir essa capacidade de produção também é bastante complicado. E por fim, ainda nós temos o desafio do estoque. Né? Então, olha, eu não tenho gestão de estoque. Chegou o momento de produzir. Quando eu vou retirar a matéria-prima do estoque, cadê a matéria-prima? Ah, não, chegou, eu preciso das porcas. Ah, não, mas você não falou que era parafuso? Aqui nós só temos parafuso, porca não tem. Pronto, acabou de comprometer lá o meu processo produtivo. Deixei de produzir, ficamos esperando lá um determinado insumo, 1, 2 horas. Pronto, 1, 2 horas a menos que eu tenho lá e que irá impactar negativamente no meu processo de produção, consequentemente também na minha capacidade produtiva. Então esses são alguns e não são todos, né, dos desafios enfrentados aí pelas organizações na hora de medir a capacidade de produção. Quer ver um outro desafio? E por favor, aqui eu não estou generalizando. Quando você vai fazer o apontamento na máquina, alguns colaboradores, o cara trabalha lá numa velocidade, vamos pôr lá, de 80%. O cara está trabalhando, chegou para fazer o apontamento, opa, eu estou na experiência ainda, preciso garantir a minha vaga, e ele dá lá, vai para uma velocidade de 200%, a milhão mesmo. Né? Pronto, ele comprometeu a medição da capacidade de produção. Na contrapartida, o cara poderia trabalhar numa velocidade de 80. O que ele faz? Peraí, se eu trabalhar nessa velocidade, eles vão ver que eu posso fazer mais, eles vão me colocar mais serviço ainda. Ele dá uma segurada no ritmo para que ele possa continuar ali, né? Que não vamos, como nós falamos por aqui, vamos evitar a fadiga. Comprometeu a aferição da minha capacidade de produção. Esses alguns desafios. Voltando ao quadro, olha só. Por que gerenciar a capacidade de produção? Primeiro, eu preciso atender uma demanda e um outro atributo que faz com que o meu mercado consumidor entenda nível de serviço, agregação de valor, é a entrega íntegra do pedido, completa, as quantidades corretas, no tempo correto. Então, olha, você pode me entregar 1000 unidades para a próxima semana? Posso? Ixi, pode ficar tranquilo, deixa comigo. Bate no peito e fala assim, deixa com o pai. Né?
A empresa tem capacidade de produzir 200 por semana, como é que eu vou entregar 1000 para a próxima? Me explica? Então, esse é um dos fatores que me leva a analisar a minha capacidade de produção. Mas nós temos uma série de outros motivos. Otimização dos recursos, prazo de entrega confiável, melhor qualidade do produto acabado. Aqui, nesse caso, a pressa é inimiga da perfeição. Não precisa entregar amanhã, aí sai lá de qualquer jeito. Manter a competitividade da empresa no mercado. Eficiência financeira, é um ciclo, né? Entrego, recebo, lucro, produzo novamente e assim por diante também para atender hoje as demandas relacionadas à sustentabilidade ambiental. A partir do momento que eu gerencio a minha capacidade de produção, eu consigo compreender quais são os insumos necessários para atender aquela demanda, eu consigo entender o processo de descarte, e isso nos leva a conseguir compreender também, quando nós falamos de responsabilidade socioambiental, eu estou falando também dos meus colaboradores, né, de não fadigar, de não levá-los ao extremo, e então para que nós não geremos o que as normas regulamentadoras tratam como infortúnios laborais. A partir do momento que eu conheço a minha capacidade de produção, eu consigo alocar os meus colaboradores de forma otimizada, de forma sistematizada. Ok, e quanto aos tipos de capacidade de produção? Aqui eu falo de 4 tipos. Eu tenho a capacidade instalada, nominal, efetiva e realizada. Bora entender cada uma delas. A capacidade instalada é a capacidade que uma empresa tem de produzir caso ela trabalhe ininterruptamente 24 horas por dia. Isso é impossível, Edmarcos. Algumas empresas trabalham. Fornecimento de energia, de água, de internet. Mas a internet lá em casa cai, mas não deveria. A água acaba, mas não deveria. Então essas empresas elas podem medir lá a sua capacidade instalada. Empresas que trabalham 24 horas por dia. Já a capacidade nominal é a capacidade que uma empresa tem de produzir dentro de um turno de trabalho. Olha, a empresa ela trabalha um turno de 8 horas, né? Das 8 às 16, das 8 às 18, mas para almoço, então vamos considerar lá 8 horas. Dentro desse turno é o que eu chamo de capacidade nominal. E a capacidade efetiva? Nada mais é do que a minha capacidade nominal, agora desconsiderando as paradas programadas. Como o próprio nome já entrega, a parada programada é aquela que está no script. O horário para as refeições, por exemplo, é uma parada programada. O horário de manutenção, fazer uma manutenção preventiva amanhã nessa máquina. Setup, né, ajustes, isso é uma parada programada. Então, a partir do momento que eu desconsidero da capacidade nominal o tempo de parada programada, eu estou falando de uma capacidade efetiva. E aí eu tenho um outro tipo de capacidade, que é a capacidade realizada. Olha só, nós estamos lá produzindo, bonitinho, de repente a máquina da prefeitura faz cavuca uma calçada lá, pronto, me corta os cabos de energia, parou a empresa. Essa é uma parada programada? Termo técnico? Claro que não. Consequentemente, quando eu desconsidero agora as paradas não programadas quando elas ocorrem, consequentemente eu estou então calculando a minha capacidade realizada. Ok? Então, para que eu possa exemplificar o cálculo desses tipos de capacidade, eu trouxe aqui uma simulação para você. Acompanhe comigo. Olha só, eu tenho aqui uma empresa, tá? Ela trabalha com um turno, ela tem um padrão de 20 unidades por hora, ou seja, a cada hora ela fabrica lá 20 unidades desse produto, trabalha em um turno de 8 horas. Essa empresa, ela tem paradas programadas, 1h30 para o café, né? Para almoço, para café, e essa empresa, então, ela tem que calcular a sua capacidade. Bom, como que eu consigo calcular? Eu vou calcular aqui a capacidade nominal. Edmarcos, por que você não vai calcular a capacidade instalada? Porque ela já me apontou que ela trabalha um turno só. Não tem por que eu calcular 24 horas se ela só trabalha 8, ok? Então, vamos lá.
capacidade nominal, eu considero o turno de trabalho, de 8 horas, vezes o padrão de produção. Então, eu falo que ela tem uma capacidade nominal de 160 unidades por turno. E a efetiva? 8 horas menos 1h30. Olha aqui, ó, a parada programada. Isso me dá uma disponibilidade de 6h30. Novamente, o meu padrão de produção sendo multiplicado. Essa capacidade cai por 130 unidades por turno. Edmar, por que você não vai calcular a realizada? Porque eu não faço apontamento de nenhuma parada não programada. E às vezes é o que eu falo lá em casa, que mania de responder o que não foi perguntado e entender o que não foi dito. E isso acontece às vezes dentro de algumas empresas. Então, se eu não falei de parada não programada, consequentemente a empresa ela não precisa fazer esse cálculo, ok? Marco, mas se ela só trabalha o turno, por que eu tenho que calcular também a efetiva? Eu, operador de máquina, eu saio para almoçar, mas alguém fica no meu lugar, ou seja, ela trabalha o tempo ininterrupto dentro daquele turno. Foi por isso que eu calculei, então, tanto a capacidade nominal quanto a capacidade efetiva. Se eu tivesse apontado uma parada não programada, 1 hora, por exemplo, eu tive lá na efetiva 130 unidades. Quanto que eu produzo em 1 hora? 20. Então, a minha capacidade realizada, agora desconsiderando essa parada não programada, seria de 110 unidades.